Existe um tipo de pessoa que entra em um ambiente e sem falar absolutamente nada, já muda a energia do lugar. Você já viu alguém assim? Não é necessariamente a pessoa mais bonita, não é a pessoa mais rica do ambiente, não é que fala mais alto, mas ela tem algo difícil de explicar que faz todo mundo olhar, respeitar e prestar atenção nela. E o mais interessante é que essas pessoas não estão tentando isso, né? Elas não estão se esforçando, elas não estão buscando aprovação, elas simplesmente são. Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante, isso não é talento, isso não é dom, isso é comportamento aprendido. Porque a maioria das pessoas acha que carisma é algo que você nasce com, mas não é. E é algo que você constrói efetivamente. E mais importante disso, é algo que você pode aprender ao longo da sua jornada. Mas existe um problema que a maioria tenta aprender do jeito errado. As pessoas acham que precisam falar melhor, ser mais engraçadas, ter respostas rápidas, ter histórias mais interessantes, mas isso é só superfície. O que realmente cria o magnetismo são coisas muito mais sutis, pequenos comportamentos, quase invisíveis, mas extremamente poderosos. E hoje eu vou te mostrar exatamente isso nesse vídeo, os hábitos que fazem alguém se tornar magnético. E o mais interessante é que são coisas simples, mas que quase ninguém faz. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu não era essa pessoa, né? Muito pelo contrário, eu era o tipo de pessoa que evitava atenção, que evitava falar, que evitava se expor. E principalmente em grupo, né? Ficava quieto, observando, pensando demais antes de falar, com medo de julgamento. E talvez você se identifique com isso, aquela sensação de querer falar, mas talvez não, acho que não é o momento. Não é o momento de se posicionar, não é o momento de conectar com essa pessoa, né? Eu queria isso, mas não sabia como, talvez. E até pior, né? Ficava se cobrando depois, né? Porque eu não falei, porque eu não fui mais confiante. Isso vai criando um ciclo, você se cala e depois se arrepende. E quanto mais isso acontece, mais você acredita que não é esse tipo de pessoa. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Você não é assim, você está assim. Isso significa que pode mudar. Agora vamos entrar até num primeiro comportamento que muda completamente a forma com que as pessoas te percebem. E algo extremamente simples, mas extremamente negligenciado. É contato visual que conecta. A maioria das pessoas não mantém contato visual, ou evita ele, né? Ou até mesmo exagera, mas as pessoas magnéticas fazem algo diferente. Elas olham de verdade, não para intimidar, não para dominar, mas para conectar com aquela pessoa. E aqui que está o grande detalhe e que muda tudo. Elas seguram o olhar só um pouco mais do que o normal, depois de alguns segundos e acabou. Mas esses 2 segundos a mais faz uma diferença absurda, porque nesse pequeno momento você comunica algo muito mais forte. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou prestando atenção em você. E isso é raro hoje, muito raro, né? Porque a maioria das pessoas está distraída, pensando na resposta, pensando no celular, pensando em si mesmo. E quando alguém encontra alguém realmente presente, isso marca, isso muda. Agora presta atenção nisso. Não é sobre encarar, não é sobre ser estranho, é sobre presença. Isso muda completamente a forma como você é percebido. O segundo é postura, que comunica antes da sua boca. Antes de você falar, o seu comportamento já falou por você. E a maioria das pessoas não percebe isso. Ombros caídos, corpo fechado, postura retraída, tudo isso comunica insegurança. Mesmo que você não diga que né? Mas imagina ao contrário, né? Ombros abertos, corpo mais relaxado, postura mais firme, sem exagero, sem rigidez, só resume presença. Isso muda tudo, né? Porque as pessoas não analisam isso racionalmente, mas sentem isso inconscientemente. E quando você entra no ambiente com essa postura, você não pede permissão, você ocupa um espaço.
Isso não é arrogância, isso é posicionamento. O terceiro ponto é fazer as pessoas se sentirem importantes. E aqui está um dos maiores segredos das pessoas carismáticas. Elas não tentam ser interessantes, elas fazem os outros se sentirem interessantes. Isso muda tudo, porque a maioria está tentando impressionar, mas quem realmente se destaca é quem faz o outro sentir ser visto, né? Sentir a presença, e que entra algo simples, mas extremamente poderoso: usar o nome da pessoa naturalmente, sem exagero, sem esforçar, mas usar. Porque quando alguém ouve o próprio nome, algo muda dentro dela. Porque até existe uma frase: a palavra mais importante em todo ser humano é o próprio nome. Por quê? Isso cria um impacto silencioso, mas muito forte. E o quarto passo, já mediante isso, a pausa que cria autoridade. Agora vem um ponto que transforma completamente sua comunicação: a pausa. A maioria fala rápido, sem parar, preenchendo o silêncio por insegurança. Mas as pessoas magnéticas fazem o oposto: elas pausam, elas deixam espaço, elas deixam a conversa respirar. Isso comunica algo muito forte: o controle, confiança, presença. Porque quem está confortável não tem pressa. E isso muda completamente a percepção, beleza? E um outro ponto também é curiosidade real. É que tá talvez o mais poderoso de todos: a curiosidade genuína, não superficial, não automática, mas a real. Porque todo mundo que quer ser ouvido, todo mundo que quer ser visto, e quando você demonstra interesse de verdade na outra pessoa, isso cria uma conexão imediata com ela. E isso não precisa ser complexo. Uma pergunta simples, mas bem feita, já muda tudo isso. E o mais importante: escutar. De verdade, mas escutar mesmo. Não ouvir, escutar. Sem interromper, sem pensar na próxima fala. Só ouvir. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Nenhum desses hábitos é difícil, mas todos exigem consciência e prática, porque o padrão automático da maioria das pessoas é o oposto disso: a distração, a ansiedade, a falta de presença. Mas quando você começa a aplicar isso, algo muda. Firmemente muda, primeiro dentro de você e depois fora. E aí você começa a perceber as pessoas respondendo diferente para você, as conversas fluindo melhor, conexões acontecendo com mais facilidade. E não porque você mudou quem você é de fato, mas porque você começou a mostrar melhor quem você é. Agora me responde: qual desses hábitos você não faz hoje? E mais importante, qual você vai começar a aplicar hoje? Porque aqui está o ponto final: carisma não é talento, é comportamento. E comportamento você pode mudar, você pode modelar, pode treinar, fazer isso dia a dia para melhorar a sua vida, os seus relacionamentos, o seu financeiro, e melhorar você consigo mesmo com mais confiança. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e te vejo no próximo vídeo.